E as Big Techs e as plataformas de streaming, principalmente as americanas, terão um alívio na nova taxação que está sendo debatida lá em Brasília. A chamada Condecine foi objeto de queixas de empresas para o USTR nas negociações de práticas desleais de parceiros comerciais dos Estados Unidos, aquele processo aberto há alguns meses. O texto voltou para o Senado e o nosso diretor da CNN em Brasília, Daniel Hitchner, volta com a gente porque o relatório final terá números diferentes, Hitchner. Que números são esses? Naka, novidade, quentinha, uma apuração nova, são números mais baixos daqueles que foram aprovados originalmente pelo Senado e depois trabalhados pela Câmara. Então, sim, a taxação será menor para plataformas de streaming e para Big Techs. Antes, eu só precisava te contar por que isso é tão importante e como pode atrapalhar as negociações Brasil e Estados Unidos. Porque o que acontece? Condecine é uma taxa que se paga e que fomenta a produção audiovisual no Brasil. Então você tem toda a classe artística que está de olho nesse projeto e querendo arrecadar mais. Estima-se que ela pode arrecadar em torno de 2,2 bilhões de reais na hipótese mais alta e 1,6 bilhão de reais na hipótese mais baixa. Então, por exemplo, a Paula Lavigne está super engajada na negociação desse projeto, né? Fazendo campanha e tal, porque quer os recursos. Muito bem. E quem que ela afeta? Quem que a proposta afeta? Afeta as plataformas de streaming. Então, a gente está falando de Netflix, Amazon, Disney, Globoplay e afeta as Big Techs. YouTube, principalmente, Meta, TikTok. O que o Senado aprovou? A criação da Condecine para Big Techs e para plataformas de streaming numa taxa de 3% sobre a receita bruta dessas empresas todas. O projeto chegou na Câmara e a Câmara aprovou uma outra coisa, 4% para as plataformas de streaming e só 0,8% para as Big Techs. A Embaixada Americana em Brasília está monitorando com muita atenção esse projeto. E as pessoas do governo brasileiro que estão mais engajadas no diálogo Brasil-Estados Unidos estão dizendo, olha, a gente não recebeu nenhuma pressão até agora do governo americano, mas esse assunto pode virar um complicador e estão antevendo essa possibilidade. O relator desse projeto é o senador Eduardo Gomes, do PL de Tocantins. Ele vai apresentar o relatório finalíssimo, na terça-feira da próxima semana. E o que vai ter nesse relatório? No final das contas, opta-se por uma taxação de 3% para as plataformas de streaming, Netflix, Amazon, Disney, Globoplay, etc., mas com a possibilidade de uma série de deduções e de abatimentos, até 60% pode ser abatido, mediante fomento de conteúdo nacional, e só 0,8% sobre as Big Techs. É uma taxação nova? É. As Big Techs e as plataformas de streaming gostam? Não gostam. Afeta gigantes americanas. Mas, dentro do que estava sendo proposto inicialmente e sendo debatido desde 2023, é menor e tende a ser uma complicação um pouco menos ruidosa para as negociações Brasil e Estados Unidos. Então, já que estamos falando de Alexandre de Moraes, de Magnitsky, de uma tentativa ali de uma boa relação entre os dois países, ainda é um problema, mas é um problema menor do que se desenhava. Esse é o resumo da ópera. Essa apuração é absolutamente interessantíssima, porque é uma peça fundamental nesse quebra-cabeça que estava sendo construído em aparentemente 4 mãos, 2 de Donald Trump, 2 de Luiz Inácio Lula da Silva. Nós tivemos, entre as peças que o Brasil queria, a redução das tarifas aos produtos brasileiros e também a retirada de autoridades brasileiras da lista de sanções. Por outro lado, os Estados Unidos, então, aparentemente podem ter uma redução na alíquota imposta às Big Techs, às empresas de tecnologia, né, comparativamente a um dos desenhos que estavam sendo discutidos ali, e aparentemente uma posição mais construtiva ou
menos negativa do Brasil com relação à Venezuela? Talvez estas sejam as peças que se descortinaram ao longo dos últimos dias? É engraçado, Naka, porque a gente olha, a minha sensação, apurando essas informações, por exemplo, já há vários dias eu estou de olho nessa negociação sobre o PL do streaming, porque ela afeta gigantes de tecnologia e do audiovisual dos Estados Unidos, né? Então eu já estava apurando, e a sensação que eu tenho quando eu converso com os atores envolvidos, Senado, Embaixada, governo brasileiro, é que no final das contas, ao contrário do que a gente pensa, de que tem uma negociação em que se coloca um ponto e o outro lado responde, depois esse outro lado coloca mais um ponto e o primeiro acena, é de que as coisas estão mais ou menos estanques. Nesse caso do PL do streaming, que a gente está falando de uma nova taxação para Big Techs, para plataformas de streaming, empresas importantes na visão do governo americano, e a gente pode pensar, puxa, mas então foi usado ali o fim da Magnitsky, ou cancelamento de vistos, ou exclusão para setores da indústria que estão exportando para os Estados Unidos, e no final das contas todos os meus interlocutores dizem não, o assunto foi tratado isoladamente. Agora, existe uma linha mestra geral que é o seguinte, agora a gente está se entendendo. Então vamos tentar retirar aqueles pontos que podem contaminar, que poluem potencialmente o diálogo e as negociações. Então, de novo, essa taxa é boa do ponto de vista das empresas americanas? Claro que não. Mas o que dá para ver é que ela ia surgir em algum momento. A pressão é muito grande, o governo já estava trabalhando nisso, o Ministério da Cultura propôs, a classe artística está fazendo pressão, a Paula Lavigne está nas redes sociais. Então, ela de alguma forma ia sair. E no final das contas, está saindo menos ruim para as empresas americanas do que se previa. Numa articulação que envolve o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e envolve um senador de oposição bolsonarista que foi líder do governo Bolsonaro. Então, é isso que se tem em jogo. Agora, insisto que não é uma negociação em que todas as fichas estão na mesa e são trocadas por outras fichas. São negociações mais estanques do que um observador externo poderia imaginar inicialmente. Isso me parece extremamente curioso do ponto de vista da dinâmica das negociações, mas no final das contas a linha mestra me parece ser o ambiente, no final das contas, acaba melhorando. E quando uma coisa funciona, a outra começa a funcionar também. Ou seja, ainda que não estejam de braços dados ali, todo mundo está caminhando mais ou menos para o rumo certo da conversa. É isso. Daniel Richtner, com uma apuração interessantíssima, importantíssima e que vai aparecer efetivamente na terça-feira, na semana que vem, quando esse texto vai ser apresentado. Richtner, obrigado pelas informações. Bom fim de semana. Agora sim. Bom fim de semana, Naka, a Tchau, todos. tchau. Boa noite.